Valendo? Ok, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos lá. Ah, que legal, hein? Esse amém tá animado, hein? Glória a Deus. A aula vai ser boa hoje. Falei pra Danila que a aula tem que ser boa hoje, senão eu vou dormir na aula. Vocês nunca ouviram isso, não? Não do professor, né? Professor. Então vamos lá. Gente, estamos aqui na lição número 9, graças a Deus, né? Já quase finalizando o trimestre. E é isso aí, estamos aprendendo sobre santificação, certo? Você que está aí assistindo ou vai assistir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e ative, né, as notificações para você recebê-las e dá um like, ok? Compartilha, assim muitas pessoas estarão aprendendo, muitas pessoas estarão ouvindo da palavra do Senhor também. Tá aqui. E vamos dar início à nossa aula de hoje, ok? Qual é o número da aula de hoje, da lição de hoje, Duda? 9. Aê! Acertei, né? Acertou. Não, acertou. Estou abençoada. Acertou. Olha, abençoada, viu? Vamos lá. A santidade é a marca do crente. Tem que ser crente. Vamos lá. O nosso texto principal está em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 2 e o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O resumo da lição nos diz sobre a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Como de praxe, nós temos 3 objetivos. O primeiro, vamos mostrar que a santidade é a marca do crente no Antigo Testamento. Vamos saber também que esta santidade que estava no Antigo Testamento, ela continua sendo exigida no Novo Testamento. E vamos também apontar a superioridade do culto oferecido pelo crente no Novo Testamento, o culto racional. O nosso texto bíblico está dividido em 3 partes, né? Está em Êxodo 19, do 5 ao 6, em Romanos 12, do 1 ao 2, e primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Estarei lendo o primeiro versículo, vocês lendo sucessivamente, ok? Vamos lá. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Um de cada vez, E gente. vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis a vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O último. Vai, Duda. Vai, Duda. É a ordem. Pela ordem. Calma! Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pior fica por mim. Amém. Um monte de Mas pior Mais difícil.
Isso que eu não queria. Por isso que eu não imaginei. Dá pra cortar isso aí depois, né? Cadê? Corta. Eu entendo você, Duca. Tranquilo, em paz. A gente entende. Obrigada. Vamos lá. Então a lição de hoje vai falar sobre a santidade, que é a marca do crente. Você lendo esse título, né, o título da lição, a santidade que é a marca do crente, o que vem à sua mente? O que seria essa marca? Para que serve uma marca? Vou ser mais específico para vocês. Para identificar. Oi? Para identificar a pessoa, para pessoa ver e falar, Sim. "Pô, essa Pra pessoa é." diferenciar. Sim. Para diferenciar. Isso, diferenciar, para perceber, o mesmo espírito. Tremendo, né? Tremendo. Vamos lá, o que mais? Mais alguma? Alguma colocação? A santidade é a marca do crente. É a marca, é isso? Isso. É a marca do crente. De cada vez, gente, por favor, senão a gente não vai entender. Acho que as palavras do Glenn são evoluídas também. A cara do Lindenberg. O negócio não tem que falar. Ele olhou, tipo, você levou tanto tempo pra falar isso. Tô ansioso para esperar a resposta dela aí. Mas beleza, Kelvin? É isso aí. Então vamos lá, é isso aí, né? É isso aí? É isso aí, então vamos lá. Não concordo, né? Vamos concordar, é claro. Porque na verdade então. A questão de marca, né? A santidade é a marca do crente. A marca é uma coisa visível, certo? É algo que todos possam ver, é algo que todos possam notar e perceber. Só que a questão, nós vamos entender essa questão, e a gente até falou algumas vezes assim, bem rapidamente, mas a questão da marca, você não vai sair espalhando, eu tenho essa marca, né? Eu tenho uma marca, tal. Você não vai colocar no outdoor, eu tenho uma marca, né? Você não vai colocar no seu status, eu tenho uma marca. Não. A marca é tão natural de você, por exemplo, é uma coisa tão natural que você não proclama ela, você não diz que tem, mas todos sabem que você tem, sem você dizer. Ok? Estão captando aí, ó. Estão pegando, hein? Pegou essa? Tô fora disso aí, viu? Pega a visão. Essa daí não. Beleza? Entenderam? Então a questão de marca é algo visível, ok? Mas você não tem que dizer que tem aquela marca. Não precisa dizer. Porque aquela marca, aquilo que dá a diferença, que faz a diferença, que te torna, vamos dizer assim, separado, diferente, né? É algo visível, é notório, né? É perceptível. E não tem a necessidade de ser proclamado, de ser falado, de ser exposto por palavras, ok? Estão entendendo? Então essa é a questão da santidade, é a marca do crente, ok? Vamos lá. Na introdução diz o seguinte: a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, no Antigo Testamento o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais, ok? Vocês lembram dessas partes aí, né? De sacrificar o cordeiro por expiação ao pecado e tudo mais, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Ok. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e Piedosa. ok. Então, a partir deste momento, a partir do Novo Testamento, não existia, para aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, não existia mais a necessidade do culto que era feito anteriormente no Antigo Testamento. Entenderam? Certo?
Ou não? Certo, né? Porque a própria palavra nos diz isso, né? Então, quando anteriormente havia a necessidade da santidade, que era exigida a santidade, o processo de santificação, e isso não mudou, né? Por isso que Cristo falou que ele não veio negar a lei, né? Ele veio cumprir a lei, né? E entregou mais um mandamento que estava dentro da lei, mas que não se percebia, né? Porque o dos mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Era também um dos mandamentos que muitos não cumpriam ele, não faziam questão de cumprir. Por quê? Porque era algo que não poderia ser observado, era algo que muitos, por exemplo, hoje em dia, vamos deixar uma coisa bem clara, era algo que não dava status, era algo que não dava like. Por exemplo, você ajudar uma pessoa, não vai dar like, a não ser que você exponha, né? Ó, tô ajudando. Ó, estou dando a cesta básica. Entendeu? Aí é diferente, né? Aí já, vamos dizer assim, já é uma falsa, né? Vamos dizer assim, um falso processo de santificação, né? Porque a santificação é para você, não é para os outros, é para você se santificar. Você que tem esse processo de santificação, você que luta, né, contra os seus desejos carnais, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, né? Tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor, a gente luta. Tudo aquele desejo, aquelas vontades que realmente vai contra a luz da palavra do Senhor, nós temos que lutar dia após dia, né? A todo momento nós estamos lutando. Então, o processo de santificação continua. Mesmo após o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Poxa, mas Jesus já salvou a gente não precisa mais fazer nada. Precisa, né? Porque é o nosso culto. O nosso culto é a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus. E se nós, como podemos dizer assim, continuando esse processo de santificação após o sacrifício de Cristo, né, vamos entender que se eu não cuido da minha santificação, se eu não cuido no processo de me santificar, de me preparar, de lutar contra esses desejos carnais, é evidente que não estou valorizando o sacrifício de Cristo, né? E muitas das vezes eu tenho que perceber, poxa vida, que pecado pode ser maior do que o sacrifício de Cristo? Que pecado é esse que eu tenho tanto desejo de fazer, lutar e querer fazer, e estou aqui em fazer este pecado, eu estou como é que a pessoa fala? Menosprezando o sacrifício de Cristo, né? Eu estou valorizando o pecado e menosprezando o sacrifício de Cristo, né? Então, quando nós pecamos, na verdade, a palavra é dimerizar. Dimerizar é diminuir, apagar a luz, apagar a energia, apagar a força, o brilho, né? Então era isso. Quanto mais existe a força do pecado, quanto mais o pecado aflora, mais eu diminuo o sacrifício de Cristo. Vamos dizer assim, né? Porque não estou contrariando o que a palavra de Deus nos diz, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é no sentido de fazer, no sentido de agir. O que eu estou valorizando mais? Porque se eu valorizo alguma coisa, eu desvalorizo outra, ok? Porque a própria palavra de Deus nos diz, não podereis servir a dois senhores, né? Ou serve a Deus, ou serve a Mamon, ou serve ao Senhor Deus, ou serve às riquezas, né? Ou você se entrega ao pecado, ou você se entrega a Cristo, né? Então, quando você valoriza alguma coisa, você automaticamente está desvalorizando outra,
se a gente valoriza o pecado, se a gente valoriza os desejos carnais, automaticamente estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo. Isso aí é evidente, isso daí. Você não tem como fugir disso daí. Então, o cuidado que nós temos que ter após o sacrifício de Cristo, infelizmente, há uma grande confusão, né? Realmente, Cristo morreu por todo mundo, Cristo morreu por toda a humanidade. A salvação não depende de nós, depende de Cristo, ok? Beleza. Mas, mediante esta salvação, né, foi um direito adquirido, um favor imerecido, nós adquirimos a salvação. Cristo nos deu a salvação. Vocês têm a entrada garantida no céu, ok? Eu dei esse acesso, né? Mas, porém, todavia, né, eu tenho que me precaver, eu tenho que cuidar para que essa porta, este caminho continue aberto para mim e eu não me venha desviar deste caminho. Porque temos que tomar muito cuidado quando se diz uma vez salvo, salvo para sempre, é algo muito incompleto e às vezes torna até uma inverdade. E não está escrito na palavra do Senhor, né? Nós não estamos falando aqui que Cristo tipo assim, é como se Cristo morresse por todo o mundo, né? E todo mundo não precisa fazer mais nada, não precisa nem aceitar a Cristo, ninguém precisa negar a si mesmo. O próprio Cristo falou: quer vir após mim, né? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque se você não fizer esses passos, este processo, dificilmente nós conseguiríamos seguir os caminhos do Senhor. Porque é uma luta, o processo de santificação, um dos pontos mais fortes do processo de santificação é nós negarmos a nós mesmos. A cada dia, a cada momento, a cada instante. Entenderam? Então, quando nós estamos aqui a questão de oferecer o nosso culto racional, é isso daí, ó. É viver de maneira santa, justa e piedosa. E como faríamos isso se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Então nós estamos aqui, tipo, como o pessoal fala, é um ciclo, né? Quanto mais você se entrega a Deus, menos você se entrega às concupiscências da carne. Quanto mais você chega perto de Deus, muito mais você reconhece que precisa mais ainda de Deus. E reconhece as suas falhas, né, as suas fraquezas. Aí, mediante isso, você vai se chegando mais a Deus. Quanto mais nos chegamos a Deus, quanto mais buscamos a Deus, muito mais entendemos que necessitamos de santificação. Ok? Este é o nosso culto racional. Que outrora, no Antigo Testamento, havia também o processo de santificação, e o culto era mediante sacrifícios, né? Era cordeiros, era a entrega de ofertas, estes eram os cultos, né? Mas o nosso culto continua, e este culto racional, sabendo a quem nós estamos cultuando, sabendo como nós devemos fazer, sabendo qual a nossa condição, né? A condição de criatura, de servo, diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus grandioso, certo? Nós estamos diante, gente, não é de qualquer Deus feito por mãos de homens, nós estamos na presença do Deus verdadeiro, né? O Deus Criador que fez os céus e a terra, o Deus que nos deu condição de estarmos aqui aprendendo sobre Ele. Então, a cada dia que o nosso culto racional, né, seja realmente de entendimento, né, com a capacidade de entendermos e compreendermos que temos que nos chegar mais ainda na presença do Senhor. A cada dia, a cada momento, a cada instante. Ok? Vamos lá. A santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Propriedade de Deus, está lá em Êxodo, foi o nosso texto bíblico, né? Êxodo 19, 5 e 6. O livro de Levítico
apresenta dois temas importantes e que se sobressaem. A expiação, que são os procedimentos, né, de sacrificiais que dizem respeito à remissão do pecado, a restauração da comunhão com Deus e a santidade. De acordo com a Bíblia de Estudo, esse livro foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador e para mostrar o pão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Continuando, o Senhor estabeleceu uma aliança com os hebreus e essa aliança exigia o quê? Santidade. E o que mais? Compromisso. A fim de que os outros povos pudessem ter o quê? Conhecimento. Os israelitas são advertidos várias vezes para não adotarem as práticas dos demais povos. Eles deveriam ter a marca de Deus. Que marca é essa? A santificação. É isso daí. Como o próprio Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Né? Então era essa marca, era essa diferença que os povos, as nações circunvizinhas dos hebreus, né? Os povos, na verdade, viriam em Israel, né? Viriam nos hebreus a marca da santificação, né? A marca da santificação de Deus. Mas se eles começassem a andar, a se prostituírem, essa prostituição seria, na verdade, a adoração a outros deuses, aos deuses dos povos circunvizinhos. Que diferença faria o povo hebreu? Se eles fossem iguais, adorando aos outros deuses, como eles sempre faziam. Qual era a diferença? Nenhuma. Então não haveria marca da santificação. Se eles, quando eles começavam a fazer a mesma coisa que os povos faziam, que era idolatrar, adorar a outros deuses, então eles se tornavam iguais. Não fazia diferença alguma. Entendeu? Então por isso que Deus fazia o livro de Levíticos, né, o terceiro livro, era como que uma condição dada ao povo para que eles pudessem agir, né? Era a conduta do povo, né? Como eles deveriam fazer para que eles fossem realmente diferentes dos povos ao redor deles. Então, se eles não fossem diferentes, eles não veriam Deus neles. E é essa marca que nós temos que trazer hoje em dia. Não é dizer, se tatuar na sua testa aqui falando que você é servo de Deus, né? Dizendo que você é crente, eu sou crente. Não, não é essa marca que nós devemos ter, mas é a nossa conduta, tá ok? A palavra ministrada pelo pastor Zezinho domingo é praticamente o resumo do nosso trimestre, entendeu? Então é a questão de nós sermos diferentes, sermos separados do mundo, né? E não nos deixarmos levar pela onda. As ondas do mundo, os levantes do mundo, as modinhas do mundo. Nós temos que ser diferentes. A sociedade mudou, mas a santificação em Deus, não. Enquanto estamos no mundo, devemos ser diferentes do mundo. Estamos no mundo, mas não somos daqui. Estamos no mundo, né? Mas nós temos que a cada dia buscarmos a santificação, né? A Bíblia fala, seguir a paz com todos e o quê? Santificação. Sem a qual Ninguém será assim. o que foi pregado domingo. Entendeu? Então, quando nós não buscamos a santificação, estamos iguais ao mundo. Então, o mundo não vai ver diferença nenhuma em nós. Já vou antecipar uma parte aqui.
a questão da santificação, a santidade, né? A santidade é algo separado, é algo diferente, né? E muitos dizem que a questão de uns comparam, né, o ser santo com o ser humilde, o ser escondido, o ser quieto, né, o estar escondido, mas muitas das vezes não. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que nós somos o quê? Luz, certo? E uma luz escondida não serve de nada, porque ao redor vai continuar escuro, vai continuar treva, ninguém vai ver nada, né? Se tiver alguma coisa errada, ninguém vai ver, porque vai estar em trevas, não é isso? E é isso que nós somos a luz do mundo, para que essa luz possa brilhar, né? E que as trevas sejam dissipadas, e que as trevas possam ser eliminadas e tudo que for errado ser exposto e ser consertado, não é isso? Então, essa é a questão. Quando nós levamos a marca da santificação de Deus em nossas vidas, né, o mundo não quer, mas automaticamente a nossa santificação, não porque eu estou proclamando, dizendo ao mundo que eu sou santo, não, é natural, né, é algo de dentro mesmo, é de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sendo, pois, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, automaticamente será notório para o mundo, um mundo cheio de pecado, verá a diferença em nossas vidas. Aí sim nós seremos luz para o mundo. E o mundo vai ver a diferença em nossas vidas, em nossa conduta, nosso jeito de agir, jeito de falar, né? Repetindo que a questão que o pastor falou no domingo, né? E eu vou falar também para vocês agora que ele não falou isso, mas a nossa conduta é o seguinte: o jeitinho brasileiro não cabe na santificação, certo? Não existe jeitinho brasileiro. Ou você se santifica, ou você continua com o jeitinho brasileiro. Entendeu? Questão de dar um jeitinho ali, vamos só dar uma furadinha na fila aqui rapidinho. A pessoa, você viu a pessoa há 10 mil anos, mas está na fila lá para conseguir um benefício, alguma coisa. Você pula na frente de todo mundo lá, fulano, tudo bem, começa a conversar, mas já com a intenção de cortar a fila, né? Isso, gente, é conduta. Tá certo? Não, tá errado. O pastor falou do quebra na carta, não vou entrar nesse assunto, mas também é evidente que o servo do Senhor, gente, qualquer tipo de situação que você venha burlar a lei, qualquer coisa que você venha burlar a lei, né, é algo que não condiz, né, não cabe na santificação, né? Tipo assim, quando a Bíblia fala, quando o Senhor Jesus Cristo, né, fala aos discípulos, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né, na questão de ofertados, tributos e tudo mais. Sonegação de impostos, além de crime, é pecado. Ok? Então, muitas das vezes a gente está vivendo em situações e nós temos que falar, nós não podemos esconder isso. Nós temos que mostrar que algumas coisas erradas que às vezes a gente acha que é tão simples, todo mundo faz, tá normal isso. Não é normal, né? O pastor falou, não tá normal, né? Não é normal, certas situações não são normais. Não é para ser normal. Né? O que é certo, né? O que está na palavra do Senhor para que a gente haja, que a gente nos conduza diligentemente, qual foi a primeira palavra que veio aqui, em Êxodo 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Então, dentre todos, né, aqueles que santificam, aqueles que diligentemente andam na presença do Senhor, né, farão a diferença neste mundo. Porque não adianta nada eu ter 30, 40, 50 anos, né, vulgo cristão, vamos dizer assim, vulgo crente, né, mas eu não faço diferença nenhuma na sociedade, na minha família, no meio em que vivo. Né, eu sou mais um, né, que se alguém me der um dinheiro para mim fazer alguma coisa, burlar uma lei, alguma coisa, eu aceito. Né? E isso é o processo de santificação. Né? E santificação é você ser diferente do mundo mesmo. Entendeu? Não estou falando aqui a questão das vestimentas, né? Não estou falando que você tem que usar, as meninas usar só saia, cabelo comprido. Não é essas coisas, isso aí são usos e costumes. Né? Estou falando das questões morais, das questões éticas, das questões que nós podemos agir, nós podemos fazer sem atacar, sem constranger, sem ferir a mensagem do Evangelho, sem ferir a palavra do Senhor. Porque esse é o nosso foco, né? É Cristo, né? Estamos aqui por Cristo, não é isso? A cada dia de nossas vidas, não é por Cristo que nós estamos fazendo, né? Ou a gente vai andar 30 anos sem habilitação por Cristo? Não vai, né? Não condiz, né? Não cabe, né? Eu vou fazer um gato na energia por Cristo, né? Não dá, não condiz, entendeu? Tipo assim, gente, tô falando aqui que é o fim do mundo, que acabou, não tem mais perdão, pelo amor de Deus. Tá? É a questão de a gente observar, aprendermos a palavra do Senhor e aplicá-la em nossas vidas, entendeu? Porque nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor, estamos aqui para aprender o nosso trimestre aqui para falar da santificação, o processo. Então, este processo gradativo, a cada dia de nossas vidas, nós estamos aprendendo algo, estamos aprendendo a negar mais ao nosso ego, o nosso eu, né, para que a gente diminua e Cristo cresça em nossas vidas, né? Para que a gente, nesse processo de santificação, não fique somente como meninos, né? Como diz a palavra do Senhor, que só vivem do leite materno e não conseguem crescer, não têm uma comida sólida, não conseguem aprender, não conseguem se sustentar, não conseguem seguir, trilhar o caminho, sempre fica vacilando, caindo e tudo mais, porque não tem sustentação, não tem força. Mas o nosso processo de santificação é para isso, para que nós venhamos nos fortalecer, para que a gente venha a cada dia buscar mais de Deus e observar que a gente precisa mais de Deus. Quanto mais observamos que precisamos de Deus, vamos buscar mais ainda de Deus. Né? Não estou falando aqui para você viver, esquecer a sua família, esquecer o seu trabalho e ler a palavra dia e noite e orar dia e noite. Né? A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, mas não é para você ficar de joelhos daqui para sua casa orando, não. Entendeu? São coisas lógicas, né? Coisas fáceis de entender. Então, a nossa vida, o nosso cotidiano, né, a Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas que são lá de cima, certo? Então, quando nós pensamos nas coisas de lá de cima, nós vamos observar naquilo que é honesto, naquilo que é santo, naquilo que é agradável a Deus, né? Então, vamos lá, a gente vai estar estudando, vai estar procurando saber, procurando ter conhecimento, vai estar trabalhando, mas o nosso pensamento está ligado em Deus. As nossas atitudes vão ser coerente ao que nós aprendemos da palavra do Senhor. Né? E não só estarmos aqui aprendendo na terça, na quinta, no domingo, ou nos... como é que fala? Naqueles
aqueles domingos de manhã, esqueço o nome, meu Deus do céu. Manhã com Deus, né? Nas manhãs com Deus, com os jovens, com os adolescentes, com a igreja de um modo geral, mas e não aplicarmos isso em nossas vidas? Né? Então nós estamos aqui para aprender e para aplicar isso em nossas vidas. Este é o processo de santificação, né? Que faz a diferença, né? Então, como diz aqui, ó, a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento de Deus. Aquele povo é diferente. Que Deus que eles servem? Né? Qual o nome do Deus que eles servem? Então, a partir do momento que nós entramos nesse processo de santificação, que nós estamos neste processo de santificação, automaticamente o mundo vai saber, o mundo vai ver, o mundo vai perceber a diferença que está em nossas vidas e vão procurar saber o porquê disso. Vamos lá. Porque nós somos propriedade de Deus. É isso daí. Vamos lá. No 2, o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O comentarista colocou a parte do tabernáculo para trazer um exemplo, né? O que era o tabernáculo, para que servia esse tabernáculo, né? E para a aplicação nos dias de hoje, em nossas vidas. Vamos lá. O tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O tabernáculo e os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. Os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, que tinham acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. A partir daí, somente os sacerdotes e sumos sacerdotes continuavam com a oferta e a adoração. No átrio ficava o altar de bronze para a oferta e sacrifícios, e a pia de cobre para a purificação das mãos e pés dos sacerdotes com água, antes de entrarem no interior do tabernáculo, para ministrar nos seus 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. No lugar santo havia 3 mobiliários com os significados importantes, que era o castiçal de ouro, esse castiçal, vocês sabem o que é o castiçal, né? Aquele que tem 7 braços assim, né? É um no centro, mais 3 de cada lado, assim. Isso aí era o castiçal de ouro. A mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. No Santo dos Santos, né, neste lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar como representante de todo o povo, e havia somente um único móvel, que era a Arca da Aliança, que nesta arca guardava as tábuas da lei, um vaso de ouro com o maná do deserto e a vara de Arão. Isso aqui era, como diz o título aqui, a questão do tabernáculo, né? Então existia o pátio, né? Vamos dizer aqui era a tenda, né? Vamos dizer assim, esse espaço aqui da mesa era a tenda, e aqui nessa parte era a parte do tabernáculo, né? Aqui seria o pátio, certo? O pessoal trazia suas ofertas e tudo mais, ficava aqui. Os sacerdotes traziam aqui até o lugar santo. Somente no Santo dos Santos, que aqui era dividido, somente o sumo sacerdote poderia entrar e oferecer sacrifício. Ninguém mais. Lembra quando o pessoal falava que o sumo sacerdote entrava com os sininhos na cinta, né? Uma cinta com os sininhos, e ele com a corda amarrada nele. Ele entrava lá. Blim, 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 blim. Parou o sininho, o cabra morreu. Já era. Então, por isso que existia a corda lá. Porque se o sumo sacerdote não estivesse
na condição que deveria estar, ele era puxado, porque já estava morto. Ok? Então, a questão da santificação, desde o princípio, desde os primórdios, já existia para que pudesse se chegar diante de Deus, né? Então, desde então, o sacrifício de Cristo foi para que os nossos pecados fossem extirpados de uma maneira geral, né? Porque só mediante o sacrifício de Cristo é que nós poderíamos chegar diante de Deus. Que após a morte de Cristo, o que foi que rasgou? Lembram? Que partiu de alto a baixo? O acesso ao Santo dos Santos. Este véu que foi rasgado, ele tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. Né? Era mais ou menos uma cortina dessa largura, assim, ó. E ele se rasgou de alto a baixo para que, simbologicamente, né, falando, né, nós tivéssemos acesso ao Pai. Então, diante deste acesso, né, antes disso, não tínhamos condição alguma de chegarmos diante de Deus, se não fosse o sacrifício de Cristo. Então, mediante todos esses processos aqui, as condições, né, existia aqui o castiçal, a mesa, todos esses itens, tudo fazia parte do processo da santificação. O lugar de adoração, o lugar de santificação, tanto de lugar de adoração para Deus, quanto lugar de santificação do povo. Certo? Aí, continuando aqui, ó, no 3 já é o complemento do 2. Ó, a santidade como purificação do pecado e da injustiça. O convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo devia se comprometer. O povo deveria fazer o quê? Com a prática da justiça. Pois, como afirma Isaías, Deus, o Santo, será santificado em justiça. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. Já os livros poéticos e sapiensais, que são os livros de sabedoria, apontam para a pureza da moralidade individual. Então nós vemos aqui várias condições, várias situações para que o povo se chegasse, o povo continuasse, o povo tivesse uma vida de santidade diante de Deus. Mas o ser humano é terrível, né? Aí vemos aqui, ó, que a tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual. Então os sacerdotes priorizavam o quê? O rito, né? Eles faziam o rito, tudo certinho, como mandava, como diz hoje, como mandava o figurino, né? Mas eles aplicavam isso. Os profetas, era a questão da pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. Os profetas sempre foram usados, eles sempre foram utilizados por Deus para que o povo voltasse. Opa, calma aí, não faz isso não. Não se prostitui não. Não vai adorar outros deuses não. Deus está querendo que você se volte, se arrependa. Né? Se arrepende, povo, volta para Deus, porque as consequências serão drásticas. Já os livros poéticos e sapiensais apontam para a pureza da moralidade individual. Né? Então, cada livro, cada dito, né, na palavra do Senhor sempre foi para que a pessoa vivesse uma vida de conduta, de uma vida santa, uma vida na presença do Senhor.
Então, aquele que busca, aquele que vai procurar na palavra do Senhor, sempre vai achar uma situação, um momento em que ele deve se santificar, em que ele deve procurar se chegar mais a Deus. E é isso que a palavra do Senhor nos revela. A palavra do Senhor, né, o próprio Deus se revelou através da sua palavra, mostrando que Ele é um Deus santo, um Deus verdadeiro e que amou a todo o mundo. E Ele amou tanto que entregou o seu Filho, que só através do sacrifício do seu Filho poderíamos voltar novamente a estar na presença dEle. Não tem outro meio, não tem outra situação, né? Então vamos lá. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Por que ele trouxe esse exemplo do tabernáculo? Ainda não peguei. Com relação a hoje em dia? Então, aqui ó, só terminando aqui, ó. Peraí, vou responder a sua pergunta. Ó, Deus também age com justiça contra Israel, pois Ele é justo e imparcial. O salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Todo ser humano tem um poder em suas mãos, em determinado momento de sua vida, por mais simples que seja. O que ele faz com isso revelará o seu caráter e a sua obediência ao Senhor. Então, voltando aí à pergunta que o Kelvin nos fez: qual a relação do tabernáculo, né, para os nossos dias hoje? O que era o tabernáculo? Não era um lugar de adoração? O que nós somos? A Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? E se nós somos templo do Espírito Santo, este templo, lembra que os profetas e os sacerdotes seguiam, priorizavam o rito, né? Os sumos sacerdotes priorizavam os ritos, né? Que era o modo de fazer, o modo de fazer o culto, era o modo de sacrificar um cordeiro, era o modo de receber o sacrifício e tudo mais. Então, os sacerdotes eram a parte ritual. Quando nós observamos essa parte ritual, nós entendemos que seria uma forma de conduta, não é isso? Então, como é que nós hoje estamos fazendo o nosso culto na presença do Senhor? Estamos seguindo um rito, não um rito literário, né? Mas estamos em condição, estamos reconhecendo os nossos erros, estamos verdadeiramente nos colocando como pó, como cinza na presença do Senhor. Então essa é a relação do tabernáculo, um templo, porque o tabernáculo na verdade era um templo, certo? Só que era feito de tendas porque o povo andava muito, né? E quem montava e desmontava esse tabernáculo no meio da peregrinação do povo eram os levitas, certo? Beleza, só um parênteses. Então a questão do tabernáculo é um lugar de adoração, certo? Não foi o que o comentarista falou, né? Então este lugar de adoração e santificação automaticamente seria as nossas vidas. Por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Deus será adorado através de nossas vidas, certo? Ou nós exaltamos a Deus, né? Ou nós, através de nossas vidas, exaltamos a Deus, ou exaltamos ao diabo. Que espécie de tabernáculo nós somos? Entendeu? Que espécie de tabernáculo? A qual Deus nós estamos adorando em nossos altares? Então, a questão que ele trouxe aqui é algo muito forte. Na verdade,
todo esse nosso trimestre é algo muito forte para as nossas vidas. E nós temos que observar e entender, né, que o nosso processo de santificação não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. É muito difícil. E só através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para nós observarmos que, mesmo que nós venhamos falhar neste processo de santificação, né, o Senhor está pronto para nos perdoar. Entendeu? Entendeu, Kelvin? Que a relação do tabernáculo com a nossa vida hoje? Entendeu mesmo? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Continuando. Então essa parte aqui... É sério que foi a primeira parte? Então vamos correr, né? Então, aqui, ó, no que diz aqui o último parágrafo aqui, ó. Todo ser humano tem o poder em suas mãos e em suas mãos em determinado momento de sua vida, por mais simples que seja. O que ele faz com isso, com esse poder, ok? Revelará o quê? O seu caráter. E a sua... Obediência ao Senhor. É isso daí. Então, lembra que nós falamos na semana, alguns dias atrás, que nós nos conhecemos quando estamos só. Aí vamos saber quem somos quando ninguém está vendo, né? Aí que o pastor pregou no domingo, né? Vamos fazer aqui que o pastor não está vendo, mas quem é onipresente? Não é Deus? Então, não é questão de você temer ao pastor, ter medo do pastor se ele está vendo ou não. Que alguém muito maior está acima de todos. O Deus verdadeiro, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, está vendo todo o nosso trajeto, todo o nosso caminho, os passos que damos, as palavras que dizemos, né? As situações que nós fazemos, entendeu? Então, este Deus verdadeiro que está nos observando, certo? E o que ele faz com isso, que a pessoa faz com este poder entregue em suas mãos, revelará o seu caráter e a sua obediência ao Senhor. Aqui diz, pense, no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote podia entrar como representante de todo o povo. Depois do sacrifício de Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado e hoje temos acesso à presença de Deus. Vamos lá. Segundo tópico. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. A justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Vimos que no Antigo Testamento a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, certo? Né? Que nós observamos lá a questão de Levíticos, não é isso? Vocês lembram, né, que nós falamos aqui no primeiro tópico? O livro de Levítico representa os dois temas importantes, os procedimentos sacrificiais e a santificação, certo? O tabernáculo e a prática da justiça. No Novo Testamento, a função da lei no plano da salvação vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, afirmando que a lei era insuficiente para salvar. Ela serviu como preceptora para se chegar a Cristo. Então, por isso que Cristo não veio negar a lei, porque a lei veio trazer o caminho até Cristo, e Cristo o caminho até Deus, certo? Vamos lá. A morte de Jesus é acompanhada de sinais, e um deles foi o véu do templo, a separação do lugar santíssimo,
símbolo da inacessibilidade do ser humano a Deus, rasgou-se em dois de alto a baixo. Uma das demonstrações que Jesus estava cumprindo a lei e inutilizando qualquer forma de sacrifício para justificação. Agora, quem crê em Cristo, por meio de seu sacrifício, tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo. Por meio do sacrifício de Cristo, o crente é justificado e Justificado. é isso daí. A santidade da Igreja de Cristo é, na verdade, o que nós estávamos comentando aqui, né? Então, existe a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Então, quando nós falamos da justificação pela fé, nós fomos justificados, né? O preço foi pago, né? Então, não devemos mais nada, né? Não se deve mais nada ao pecado, porque éramos escravos do pecado, certo? Mas o sacrifício de Cristo nos justificou. Mas e agora? A santificação também veio por meio do sacrifício de Cristo. Mas como pode? Né? Então, a questão da santificação por meio do sacrifício de Cristo é que nós vamos observar e vamos ver que qualquer erro, qualquer falha, né? Qualquer deslize que nós venhamos a cometer ou vamos dizer assim, as concupiscências, os nossos desejos, né? Eles foram eliminados, vamos dizer assim, pelo sacrifício de Cristo. Então, nós observamos que essa santificação, ela tem que ser, ela sendo mediante o sacrifício de Cristo, nós observamos como nós falamos no começo. Poderia algum pecado ser maior que o sacrifício de Cristo? Poderia algum desejo, alguma concupiscência ser maior que o sacrifício de Cristo? Então, quando nós observamos isso, nós nos santificamos, né? Então, nós deixamos o pecado de lado, deixamos os desejos de lado e olhamos para Cristo. Então, o processo de santificação é mediante também o sacrifício de Cristo. Não só a justificação, o preço pago pelos nossos pecados, mas depois que fomos lavados no sangue de Cristo, andamos também em santidade, porque o sacrifício de Cristo nos motiva a viver em santidade. Entenderam? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá, continuando, não vai dar tempo. A santidade da Igreja de Cristo. Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém ele não retirou a Igreja do mundo. Beleza? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É o que está lá em João 17 lá. Tá bom? Mas deixou-a para representar-lhe, anunciando o seu evangelho. A igreja não pode se deixar vencer pelo mal. O cristão guiado pelo Espírito Santo torna-se embaixador de Cristo, conforme Paulo afirma à igreja de Corinto. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Alguém pode ler para mim, por favor? A igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação, a qual deve se manter o quê? Fiel. 2 Coríntios 5 e 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos,
reconciliem-se com Deus. É isso daí. Essa versão é a NVT? É isso daí. Então é o seguinte, quando Deus usava os profetas no Antigo Testamento, não era isso? Para que o povo se arrependesse dos seus pecados? Não era isso? Sim ou não? Sim? A NVI? É, eu tava certa. Eu não ouvi você falando, viu? É sério. Você me confundiu. Até ver, Cristian. Então, ó, como diz aqui, ó, somos embaixadores de Cristo, conforme Paulo afirma na igreja de Corinto. A igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação, a qual deve se manter fiel. Vamos lá. Deus usando os profetas para que o povo se chegasse a Ele, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Já no Novo Testamento, este papel, que era dos profetas, agora é da... O que vocês são? Igreja. Forte! Vocês são uma igreja forte. Tá bom. É isso aí. Entendeu? Então vocês estão fazendo o papel dos profetas. Ok? Só fala, ei, profeta. Não está mentindo não. Tu és mesmo. Veja que és profeta. Eita glória, hein? Entendeu? E essa é a nossa condição hoje. Então, nós estamos agora com um papel importantíssimo, não é qualquer coisa. Somos embaixadores do próprio Cristo. Então, lembra quando Pedro estava prestes a negar a Cristo, lá nas ruas, lá nas sinagogas, lá que Cristo foi preso, e ele estava prestes a negar a Cristo, e o pessoal falava, você não andava com Jesus lá o Nazareno? Eu, não, mas é sim, você andava com ele, olha aí, você se veste igual ele, né? Você fala igual ele falava, né? Então nós, como embaixadores de Cristo, temos também que sermos como Cristo, andarmos como Cristo, falarmos as palavras de Cristo. Então, como nós, sendo embaixadores, seremos iguais ao mundo, sem fazer diferença nenhuma do mundo. Então não somos embaixadores, certo? Então, o que nós estamos procurando, esse processo de santificação, e Cristo nos entrega, a palavra de Deus nos dá, o próprio Deus nos concedeu esse manual, vamos dizer assim, a palavra do Senhor, para que nós a cada dia pudéssemos observar e entender que nós somos um povo, né, como diz o texto. Então, meu Deus, eu nunca aprendo isso aqui. O texto principal, nós somos uma geração eleita, um povo adquirido. Deus nos adquiriu, o próprio Cristo nos adquiriu para que fôssemos povo dele. E ele se sacrificou por isso, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Entendeu? Então, mediante isso, resta-nos o mais simples, porque Cristo já pagou o preço, né? O mais difícil, a parte pior, a parte impossível para as nossas vidas, Cristo já fez, que foi nos redimir, que foi nos justificar. Agora é nós vivermos para Ele, é nós vivermos olhando para o sacrifício de Cristo, né? E observarmos que não são os nossos desejos, né, que são mais fortes do que, não são maiores ou são mais valorizados do que o próprio sacrifício de Cristo. Temos que entender isso, temos que compreender e colocar isso em nossos corações. Valorizar o sacrifício do nosso Cristo. Entendeu?
Continuando, a igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação, o qual deve se manter fiel. A principal marca que deve identificar a igreja neste mundo pós-moderno continua sendo o que? A Santidade. estando no mundo, mas com comportamento que inspire ser replicado e referenciado no trabalho, no comércio, na política, nos negócios, entre outras áreas. A igreja tem conquistado espaços em nossa sociedade, mas será que tem feito a diferença? Tem sido santa, separada em sua forma de agir? Então, tudo que nós falamos desde o início da lição, né? Eis a pergunta aqui: estamos fazendo isso qual nós estamos aprendendo hoje? Se não estávamos, vamos começar a fazer. Porque, como diz aqui, a igreja tem ganhado espaço, e realmente a igreja tem ganhado espaço em várias áreas, mas a igreja nessas áreas tem feito o papel de igreja, né? Tem se portado como igreja. E mesmo que os que estão em algum lugar não façam isso, né? Não se porte como igreja, não se porte como embaixador de Cristo na terra, né? Vamos fazer a nossa parte, porque a minha salvação não depende de quem erra. A minha salvação depende de quem já morreu na cruz do Calvário. Ok? Vamos lá. Alguma pergunta? Ele falou aqui, né, a questão de estando no mundo, mas com comportamento que inspire ser replicado, né, ser referenciado, ser o exemplo, tanto no trabalho, como no comércio, na política, nos negócios e entre outras áreas. Certo? Então vamos observar bem, né, as atitudes que nós estamos tomando, né, as decisões, as falas, as atitudes de um modo geral, se estamos sendo referência mesmo como igreja, como embaixador de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Já que não tem nenhuma pergunta, vamos continuar. A santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. Encontramos no Pentateuco a seguinte recomendação divina ao povo de Israel: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Este texto é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro com a mesma reverência. O profeta Isaías revela a Deus como o Santo de Israel. De forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere aos crentes de Roma como um povo santo. Já sabemos que a santidade é exigida tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todavia, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo, bem como pôde evidenciar o cumprimento do que estava previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como sumo sacerdote perfeito. Seja você um representante de Deus nesta sociedade por meio de uma vida de santidade. É isso daí. E em falando de santidade, uma vida de santidade, o terceiro tópico já vai falar a questão do culto racional, que é referente a isso, né? É viver, sermos um representante de Deus na sociedade por meio de uma vida de santidade. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, uma das práticas principais do tabernáculo era o sacrifício de animais. Estes rituais serviram como apontar para Cristo, encobrir os pecados, mas não eram eficazes para removê-los. O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único e perfeito
realizado por Cristo. Porém, isso não elimina a consagração a Deus. Exige-se uma consagração autêntica e não mecânica e repetitiva. Paulo revela como entrar em comunhão com Deus, uma vez que os antigos rituais não eram mais necessários. O culto agora deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega sua própria vida. Seguindo o exemplo de Deus, o corpo do crente passa a ser lugar de encontro e da comunhão, lugar privilegiado na adoração. O Templo do Espírito Santo. que foi que a gente falou, né? Não é isso? Então, como pode, né, o templo do Espírito Santo viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira, né? Como pode o templo do Espírito Santo se deixar levar pelas pelas coisas da vida, né? Pela sociedade, que a gente observa que a sociedade a cada dia, né, está se deteriorando. A cada dia você vê a perversidade no meio da sociedade, né? A diversão da sociedade é pura imoralidade. E como diz a pregação do pastor Zezinho no domingo, Deus é um Deus moral, né? E essa moralidade tem que existir dentro de nossas vidas. Observar que tudo aquilo que for contrário à palavra do Senhor, tudo aquilo que for contrário aos princípios da palavra do Senhor, nós temos que observar e entender que isso não faz parte de nossas vidas. Tudo que é contrário a Deus é contrário a nós também. Certo? Então, nós como templo do Espírito Santo, como diz aqui, ó, o lugar, ó, o culto agora deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo do crente passa a ser o lugar de encontro e da comunhão, lugar privilegiado na adoração. Então, ou você vai, através do seu testemunho, através da sua vida, através deste tempo, ou você vai adorar a Deus, né? Ou você vai adorar ao diabo. Então, tá aí a palavra do Senhor. Ninguém pode te dizer que foi inocente, que não sabia disso. Tá aqui. Certo? Então, temos que ter cuidado, temos que ter a percepção, temos que ter o discernimento em nossas vidas. Se nós não temos, vamos pedir a Deus que Deus dá. Deus dá o dom de discernimento, Deus dá os dons espirituais para que nós venhamos a viver uma vida diferente do que o mundo diz, da que a sociedade hoje em dia proclama, onde tudo é normal, onde tudo é aceito. Não é. A gente vive lutando contra os desejos carnais, lutando contra as concupiscências dos olhos, para que o nosso tempo, o nosso corpo, seja realmente um tempo de adoração a Deus. Ok? Alguma dúvida? Não? Alguma pergunta? Nenhuma? Uma colocação? Um complemento? Pode complementar, se quiser. Tá? Não? Nada? Então tá bom. Vamos continuar. Consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma. O apóstolo Paulo orienta o crente a oferecer o corpo como um sacrifício vivo e santo para Deus. No Antigo Testamento, a santidade era uma das preocupações dos sacerdotes. O povo era responsável por levar o sacrifício, mas era o sacerdote quem o oferecia. Por isso, ele deveria seguir todas as recomendações da lei, né? Os rituais, os ritos. Os sacrifícios deveriam ser repetidos todos os anos. Na nova aliança, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada crente é o quê? Sacerdote. Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Continuem. Agradáveis a Deus.
O salvo passa a adorar a Deus por meio do seu próprio Corpo. de forma integral, espírito, alma e corpo. O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e alma de forma exclusiva, separada para Deus. Por isso que o comentarista, né, o comentarista colocou desde o início a questão do tabernáculo, porque o tabernáculo na verdade era um templo móvel. Logo depois Davi, né, em seu coração desejou fazer o templo, mas ele não fez, né? Quem fez foi Salomão. Isso daí, entendeu? Então o templo, né, nós somos o templo. Na nova aliança, no Novo Testamento, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, neste templo, neste lugar, né, um lugar que deve ser santo, é uma adoração santa, né, uma adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus santo. Então, essa adoração tem que ser santa, né? Não é uma adoração estereótipa, não é uma adoração emocional, não. É uma adoração de dentro mesmo. Algumas lições atrás falam da questão da santificação de dentro para fora, né? Então é isso. É uma adoração que vem realmente de dentro, da intenção do seu coração de adorar e não de mostrar ao mundo que você é santo, né? Que você é servo de Deus, né? Em meio aos holofotes, em meio às luzes, aos cenários, você está dando um show de adoração. Né? Já ouviu essa expressão, show de adoração? Né? Já vi várias vezes. Entendeu? Então a sua adoração é interior, é através de dentro para fora, através dessa adoração saindo de você, né? Essa adoração será mostrada, será vista por todos, através do seu corpo, através das suas palavras, das suas atitudes. Deus será adorado através da sua vida. Amém? Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Alguma dúvida, gente? Não? Ok, então vamos lá. Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu, mas é inegável que o interior se reflete no exterior. Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? O estudo dessa lição é um bom momento para refletirmos a respeito da mordomia do corpo. Você falou de subir. Mas não tem nem 5 Você minutos. falou, salve, manda subir. Deixa eu só terminar isso aqui e vaso. Não, tem. Tá, obrigado. Que bênção. Passando Grande por- será seu galardão, hein? Ganha dois. Vamos lá. Alguns crentes levam uma vida desregrada e quando as consequências deflagram no corpo, eles correm para Deus como se Ele tivesse obrigação de curá-los. No entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo para que estejamos prontos para o serviço do Mestre. Isso é agradável a Deus. Vocês perceberam até a questão de você tratar bem o seu corpo, tá? Então até isso, né? Cuide de você, cuide do templo do Espírito Santo. Não só falando a questão espiritual, né? Estou falando do seu corpo mesmo, porque nós temos que ter o entendimento que o templo do Espírito Santo é alma, corpo, alma e espírito, certo? Então são os três. O pessoal chama, os teólogos chamam de tricotômico, né? São as três condições, as três partes do ser, né? É o corpo, alma e espírito. Então temos que cuidar dos três, temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa alma e temos que cuidar do Espírito também, ok? Não teremos mais tempo
Infelizmente, já fomos. Apesar que terminamos aqui, né? Só faltou a conclusão. Vamos ler a conclusão? Mais um minutinho, rapidinho. Vamos lá. Aprendemos nessa lição que a santidade é uma marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer o sacrifício espiritual e agradável a Deus. Ok? Como diz lá em 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Vai nos dizer que quando havia o sacrifício era por causa do quê? O sacrifício era por causa... Por que existia o sacrifício? Era por causa do pecado. Certo? Havendo então o pecado, teria necessidade de sacrifício. Quando diz a palavra do Senhor, o melhor é obedecer do que sacrificar, é melhor que você você venha a observar a palavra do Senhor, você venha a obedecer a palavra do Senhor, do que viver uma vida de sacrifícios. Porque, trazendo para os dias de hoje, vamos entender que é melhor você obedecer a palavra do Senhor do que viver as consequências do pecado. Certo? Amém? Amém. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a sua vida e que nós tenhamos aprendido, né? Absorvido da palavra do Senhor. Tem que dar Tchau, gente. Deus abençoe.